Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo vamos comentar sobre o HCTR11. Acabou de sair o relatório gerencial, vamos dar uma olhada aí na performance do fundo. Mas antes gostaria de te convidar para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Essa é a forma de você apoiar o meu trabalho. Ative também as notificações para você ficar por dentro aí das novidades. Então deixa o like, se inscreva aí, ative as notificações. Vou deixar na descrição do vídeo o link da nossa comunidade gratuita do Telegram. Na verdade é um grupo onde a gente troca ideia lá diariamente sobre investimentos. Então é muito importante que você entre também para o grupo para dialogar com a gente lá sobre investimentos. Então vamos começar os nossos estudos. E esse aqui é o fundo que vamos estudar hoje, HCTR11, esse é o código, então se você deseja comprar na bolsa, esse aqui é o código. O valor total da cota R$ 100, então a cota está bem barata, bem abaixo do seu valor patrimonial. Ele está pagando um yield de 16,63%, bastante alto. Nos últimos 12 meses, quem manteve a cota em carteira recebeu R$ 16,67 por cota. Nos últimos 12 meses, a cotação já caiu 21,40%. No mês atual, 0,60%. E aqui está o gráfico, a gente pode ver que desde o pico máximo aqui, em 4/2/2021, a gente pode ver que o fundo vem caindo ladeira abaixo e está no seu menor patamar histórico. O valor patrimonial da cota 121,43, ele está com PVP de 0,83, nada mais nada menos aí do que 17% aí de desconto. Patrimônio líquido 2,6 bi, ele está com 208,1 mil cotistas. Então é um fundo que está muito descontado, né? Bem abaixo do seu valor patrimonial. Durante o período da deflação, ele vem mantendo acima de R$1 por cota, né? Vem mantendo aqui em torno de 1,10, pagou 4 meses aí a 1,10. E aqui temos a lista de institucionais posicionados nele, maior posição do IRDM11, mais de 2%, segunda maior do BCRI, né? O restante tem menos aí, a maior posição é do IRDM, mais de 1%, o restante tem menos de 1%, vários institucionais posicionados aí no ativo. E esse aqui é o relatório gerencial do fundo, vamos dar uma lida nele. Do lado direito aqui temos os dados básicos aí do fundo, né? O objetivo do fundo é proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas ao longo prazo. E ele investe preponderantemente em CRI, né? Certificados recebíveis imobiliários. É um fundo para investidores em geral. Então é interessante que você olhe isso aqui também, que tem fundos que tem restrição. Esse aqui qualquer um pode adquirir cotas. O início do fundo, 19/9/2018. E o gestor Hectare Capital, administrador Vortex, taxa de administração 0,21%, né? E taxa de gestão 0,99%. Tem uma taxa de performance ainda 10% que exceder a variação aí de 100% do CDI. Então está aí todas as taxas aí do fundo. E aqui temos comentário do gestor. Ele fala que o último pagamento de proventos foi 1,10 por cota, que deu um yield mensal de 0,90 com relação ao valor patrimonial e 1,11% com relação ao valor de mercado. Então, com relação ao valor de mercado, esse 1,10 dá mais de 1%. Já com relação ao valor patrimonial, dá menos de 1%, porque o fundo está bastante desvalorizado aí no momento. O fundo adquiriu 24,78 milhões em CRIs, 13,20 milhões em fundos imobiliários. Não houve vendas de ativos. Daqui a pouco a gente passa pelo relatório aí de movimentações. E aqui ele fala dos fundos investidos. O primeiro é o Serra Verde, que apresentou uma retomada nas vendas líquidas, que totalizaram 17,72 milhões, crescimento de 211% com relação ao mês anterior. Muito bom, então vem crescendo aí as vendas aí do Serra Verde. Já o fundo imobiliário XBXO11, fundo que investe no Shopping Feira da Madrugada, a receita de aluguel foi de 3,45 milhões, uma variação negativa de 22,4% em relação ao mês anterior. Esse shopping aqui é um grande desafio, né? A gente espera uma melhora nele, mas pelo que eu entendi aqui, isso aqui é um problema, viu? E aqui ele fala das visitas que ocorreram aí, eles visitaram o CRI Macapá, que visa antecipar e promover recursos para melhorias nos loteamentos. Terra Nova Solares, Terra Nova Amapá, Terra Nova Bosque, e o lastro da operação são os contratos de compra e venda desses loteamentos. Então ele fala um pouco sobre esse CRI, né? Eles dão uma explanada aqui sobre o ativo, eles falam um pouco sobre as etapas de conclusão das obras e também
sobre as vendas que estão acontecendo aí de forma passiva, sem muito esforço aí, sem muito investimento. E o setor de cobrança, eles consideram bastante positivo pelo fato da equipe ser local. A inadimplência acumulada é 1,8%, a gestão considera aí muito baixa, né? Acontece que quando o cliente compra o lote e ele passa 3, 4 prestações sem pagar, a equipe de cobrança já está em cima dele. Se ele não pagar, eles já vão entrar aí com o distrato. Então a inadimplência está baixa devido à eficiência aí da equipe de cobranças, né? E aqui a gente vê algumas fotos dos loteamentos. TN Amapá, TN Bosque, TN Solares e assim sucessivamente. Dá para ver que está bem avançado aí as obras, né? E aqui ele fala um pouco sobre um fundo imobiliário que eles investem da própria gestora. O código dele é HCST11. Atualmente o fundo detém 4 ativos, sendo 3 voltados para o público universitário e um voltado à alocação de curto e longo prazo. Eles falam um pouco aqui desse fundo, parece ser até bastante interessante, né? E aqui a gente vê algumas fotos aí dos ativos desse fundo, muito interessante, voltado para estudantes, então bem adequado aí ao tipo de cliente. E aqui a gente vê as movimentações, teve somente compras aí no mês, não teve vendas, né? Então a gente pode ver que ele aumentou a posição aqui no CRI Hop, atualmente é a maior posição aí do fundo. Ele comprou esses outros ativos aqui também e investiu no fundo da própria casa, HCST11. Então ele está financiando aí as construções do HCST11. E aqui a gente vê a demonstração de resultado do exercício, né? No mês de novembro, a receita total foi de 21,7 milhões, então recuperou um pouco. A gente pode ver que setembro e outubro foi bem abaixo, agora vem recuperando a receita aí do fundo. Total despesa 1,7 milhões, o resultado foi de 20 milhões aí, bem acima também dos 2 últimos meses. Já a distribuição foi de 24 milhões 292.623. Vem ali com os meses anteriores, eles vêm mantendo aí 1,10 por cota. E nesse gráfico a gente vê a rentabilidade da cota patrimonial mais distribuição, mais os proventos. A gente pode ver que vem operando bem acima do CDI. Eu achei bastante injusto aqui esse gráfico, porque teria que fazer pela cota mercado, né? A cota patrimonial está próximo de 120, a cota mercado está em torno de R$100, então seria mais justo colocar a cota mercado mais os proventos, que ia ficar bem abaixo aqui. E aqui a gente vê alguns indicadores. Tipo de ativo, ele está com 76,3% em CRI, fundos imobiliários 22,4%, em caixa 1,3% somente. Subordinação, então a maior parte aqui são cotas sênior, 56,2%, tem em torno aqui de 30% em cotas subordinadas, o restante tem menos. Por indexador, 91% da carteira está em IPCA, a gente pode ver que uma pequena parte em CDI e uma pequena parte em GPM. Então, o que está liderando aqui é o IPCA. E aqui a gente vê o andamento das obras, né? A gente pode ver que 72% está com obras 100% concluídas. Então, em torno aí de 28% estão com obras ainda faltando concluir. Faixa de vendas, esse dado aqui é bastante ruim, né? 37% somente estão com as vendas 100%. Então, poderia estar aqui em torno de pelo menos 80%, né? Ficaria mais seguro aí investir no fundo. E aqui a gente vê os principais segmentos que o fundo investe. Concentração do setor corporativo, 47,4%, seguido de multipropriedade, depois loteamento. O restante tem menos, então está concentrado aqui no setor corporativo. E aqui está a lista dos fundos imobiliários que ele investe, a maioria aí da própria gestora. E a diversificação geográfica, né? Então, o fundo tem investimentos em vários estados aí do país. E aqui a gente vê a carteira de CRI, pulverizados, né? Maior posição do circuito de compras, que é o CRI que financia aí a construção do Shopping Feira da Madrugada, onde a gestão ela tem participação no CRI, né? Ela emprestou dinheiro através do CRI e ela também tem participação no ativo, que identifica aí como risco cruzado aí. Então, ela tem participação tanto na dívida quanto no equity. Ele representa maior percentual aqui no PL, na cota sênior 6,51%, na subordinada 0,78%, somando as duas aí dá mais de 7%. Seguido aqui dos demais CRIs, a gente pode ver que tem alguns alertas aqui, na razão saldo devedor, a gente pode ver aqui, também na razão mínima, algumas operações bem desenquadradas aí na carteira, né?
todas as operações aí do fundo. Carteira bastante grande e temos concentração nos CRIs corporativos, porque aqui acaba os CRIs pulverizados, aí passa para os CRIs corporativos. E aqui a gente tem uma concentração grande no CRI HOP e a gestão comprou mais ainda nesse mês. Então tem em torno aqui de 15% de concentração num único ativo. Para um fundo aí de mais de 2 bi de patrimônio líquido é muita coisa, concentração muito grande aí num único ativo. Segunda concentração no Vanhold e assim sucessivamente. E quando a gente olha a carteira de fundos imobiliários, a gente encontra mais concentrações, principalmente no Feira da Madrugada, representada aqui pelo fundo XBXO11. A gestão tem participação aí no fundo, né? 8,63%, mais participação no CRI em torno de 7%. Então dá em torno de 15% ou mais de concentração nesse único ativo. Temos também a concentração de Serra Verde aqui de em torno de 7% e assim sucessivamente. Então a gente pode ver que há sim concentração em alguns ativos e o fundo está ficando bastante grande, de mais de 2 bi, isso representa muito dinheiro. A liquidez dele, média diária, está em torno aqui de 6 milhões por dia, liquidez bem boa. E aqui a gente vê o detalhamento da carteira de CRI. Você pode ver que alguns têm inadimplência aqui em torno de 4%, outros têm inadimplência em torno aí de 15%, a gente vai ver daqui a pouco. E as garantias são cessão fiduciária de recebíveis, de loteamento e tal, são garantias atreladas ao próprio empreendimento. Então é um risco, né? Porque se o empreendimento performar mal e precisar de executar as garantias, o fundo pode ter algum tipo de problema. Mas a gente sabe que os fundos high yield ele tem esse tipo de garantia normal entre eles aí, ter garantias envolvidas no próprio projeto. Se der problema em um projeto desse, o fundo tem que tocar a obra até o final aí para poder executar as garantias. Esse CRI Barreto, a mesma coisa, cessão fiduciária de recebíveis atuais e futuros aí dos empreendimentos. A inadimplência 3,9%. Já esse CRI aqui, ele é lastreado em contrato de locação atípico, muito bom. E alienação fiduciária de todas as unidades aí do projeto. Então, o CRI mais seguro, né? Esse aqui está com a inadimplência de 15,7%, inadimplência alta. O CRI Bubble, né? Ele sempre tem uma inadimplência. A gente pode ver aqui sobre as garantias, cessão fiduciária dos recebíveis atuais e futuros. Então, as garantias estão envolvidas aí no próprio projeto. Inadimplência aqui do CRI Búzio Parque, 15,2%. Então, temos aí, né, a carteira de ativos. Se você é investidor do fundo, tem que ler todas e analisar, inclusive, as garantias, inadimplências e tudo mais, o lastro aí do projeto, né, para você ter mais segurança aí nos seus investimentos. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse fundo, se você investe ou pretende investir, o que você acha dele? É um fundo imobiliário que já pagou bastante proventos, se você olhar aí nos anos anteriores, é um fundo que pagava muito, pagou altos proventos, então atraiu muitos os investidores, né? Principalmente os investidores que são iniciantes, que não sabem analisar os riscos e olham somente para os proventos. E o fundo estava performando muito bem, do meu ponto de vista, até que a gestão entrou aí no Shopping Feira da Madrugada. É um ativo que não vem performando bem. Então eles entraram ali através do CRI, depois compraram participação também no EPT, aí ficou nas duas pontas, com risco cruzado. Então o mercado, de forma geral, não gostou muito aí dessa operação. E a gente pode ver outros problemas também de inadimplência e concentração. Não sei por qual motivo a gestão tem que ficar concentrando o fundo em alguns ativos, né? Poderia muito bem manter o fundo diversificado, igual a gente vê aí no IRDM11, entre outros fundos, mas prefere aí adicionar risco desnecessariamente aí no fundo. Eu gostaria de reforçar que trata-se da minha opinião pessoal. Esse canal não indica investimentos, os ativos citados aqui jamais podem ser considerados como indicações de compras ou vendas. Se você assistiu até aqui e não deixou o like, deixa esse apoio aí. Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro aí dos novos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.